Você conhece o pai de Abraão? Aquele que gerou o homem que a Bíblia chama de amigo de Deus? Pois é, quase ninguém fala dele. Seu nome era Terá, um personagem envolto em silêncio, escondido nas entrelinhas da Escritura, como uma sombra que antecede a luz. Mas quem foi esse homem? De onde ele veio? E por que sua história parece ter sido enterrada sob as areias do tempo, como se Deus tivesse deixado pistas, mas nunca contado tudo? Terá não foi apenas um pai. Ele foi testemunha de uma virada cósmica, vivendo entre altares pagãos e deuses falsos, enquanto, sem saber, se tornava parte do plano que mudaria o destino da humanidade. Hoje, vamos abrir as páginas esquecidas da sua história, e o que vamos encontrar pode desafiar tudo o que você pensa sobre herança, fé e propósito. Aperte o cinto, porque esta não é apenas uma viagem ao passado, é uma jornada que atravessa o tempo, revelando que até o anonimato pode carregar um chamado eterno. A primeira aparição de Terá nas Escrituras está em Gênesis capítulo 11, dos versículos 24 a 32. Um nome que surge quase como um sussurro, discreto, quase despercebido, mas que carrega em si o peso de uma herança que sobreviveu ao maior juízo da humanidade, o dilúvio. Terá é descendente direto de Sem, o filho de Noé, que recebeu a bênção e a promessa. Em sua genealogia surgem nomes como Naor e Serugue, ancestrais que ligam sua história ao início da reconstrução da humanidade. No entanto, ao traçarmos essa linhagem, algo curioso e enigmático se revela. Se a genealogia apresentada fosse totalmente cronológica e literal, então Sem teria vivido até depois da morte do próprio Abraão. Esse detalhe lança uma luz sobre um mistério maior. A genealogia, ao que tudo indica, não busca registrar cada geração de forma exata, mas sim destacar os elos mais significativos, aqueles que mantêm a linha da promessa viva em meio à escuridão do mundo. Terá, portanto, não é apenas um nome em uma lista. Ele representa uma ponte entre a memória do dilúvio e o nascimento de uma nova aliança. Sua linhagem é marcada por contrastes profundos: promessa e idolatria, aliança e desvio, esperança e esquecimento. É como se o sangue de Terá carregasse tanto o eco da bênção de Noé, quanto as rachaduras do esquecimento de Deus, que começaram a se espalhar novamente entre os homens. Um homem nascido do legado de fé, mas cercado pelos deuses da perdição. A Bíblia guarda silêncio quanto à esposa de Terá. Nenhuma menção ao seu nome, nenhuma descrição de sua origem ou caráter. Esse silêncio não é por acaso. Ele sugere que o foco da narrativa não está nela, mas nos frutos de sua união com Terá. 3 filhos que, cada um à sua maneira, marcariam a transição entre o mundo antigo e o surgimento de uma nova história de fé: Abrão, Naor e Harã. Mas ao mergulharmos mais fundo, descobrimos um detalhe sutil e ao mesmo tempo perturbador. Em Gênesis 20:12, o próprio Abraão revela que sua esposa Sarai, mais tarde chamada Sara, era, na verdade, sua meia-irmã, filha de Terá com outra mulher. Essa revelação muda tudo. De repente, aquela casa silenciosa de Terá se torna o palco de relações complexas e controversas, envoltas em camadas culturais e espirituais difíceis de compreender com os olhos de hoje. Mas é importante lembrar, naquele tempo, o casamento entre meio-irmãos ainda não havia sido proibido por Deus. Essa orientação divina só surgiria séculos depois, com a entrega da lei a Moisés, conforme registrado em Levítico 18:6-18. Assim, o lar de Terá reflete uma sociedade em formação, ainda tateando entre a tradição humana e os princípios eternos que só mais tarde seriam revelados. Dentro de sua tenda conviviam o futuro pai da fé, um irmão que morreria jovem, e relações familiares que hoje nos pareceriam inaceitáveis, mas que, naqueles dias, eram parte de um mundo ainda mergulhado em sombras espirituais.
A casa de Terá era, ao mesmo tempo, um berço de promessas e um reflexo de um tempo onde a luz de Deus ainda brilhava de forma fragmentada à espera de um chamado que transformaria tudo. Em Josué 24:2, somos confrontados com uma revelação que para muitos passa despercebida, mas que tem o poder de virar a chave da compreensão espiritual da história de Abraão. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Antigamente, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Sim, Terá era um idólatra. Ele adorava falsos deuses, muito provavelmente o deus Lua, divindade principal nas cidades antigas de Ur dos Caldeus e Harã, lugares onde a luz do céu era reverenciada, mas o Criador do céu era ignorado. Agora pare e pense. O pai do patriarca da fé, o homem que seria lembrado como o começo da nação de Israel, era imerso em práticas pagãs, moldado por uma cultura espiritual corrompida. Há uma ironia sagrada nisso, e uma mensagem profunda. Deus não escolheu Abraão entre os justos, mas o chamou do meio das trevas. Ele não partiu de um altar puro, mas de um lar cheio de imagens esculpidas, mitologias sumérias e rituais confusos. Foi nesse lamaçal espiritual que Deus falou. E Abraão ouviu. Isso nos mostra que Terá não era um vilão mal intencionado, mas um homem comum de sua época, herdeiro de tradições cegas, aprisionado por uma fé sem verdade. Como tantos hoje, Terá seguia os deuses que herdou, sem jamais questionar se existia algo maior, ou alguém verdadeiro, esperando para se revelar. E é justamente esse pano de fundo sombrio que torna o chamado de Abraão tão poderoso, tão extraordinário. Deus não resgatou Abraão de uma religião quebrada. Ele o arrancou da idolatria para iniciar uma nova história. Uma história que começa com ruptura e não com continuidade, que rompe com a fé dos pais, para que uma nova aliança pudesse nascer, não no conforto da tradição, mas no fogo do chamado. Em Gênesis 11:31, somos levados a uma jornada inesperada. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, seu neto, e a Sarai, sua nora, e saíram com eles de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã. Sim, Terá partiu. Ele deu o primeiro passo. Deixou Ur, a cidade dos ídolos e da tradição pagã. Reuniu sua família e rumou para um destino que ainda nem conhecia por completo. Canaã, a terra da promessa. Mas no meio do caminho, ele parou. Após cerca de 800 quilômetros de viagem, eles chegaram à cidade de Harã. E ali ficaram. O texto bíblico é direto, quase seco. Não diz por que Terá desistiu. Não revela o que o deteve. Mas às vezes, o silêncio da Bíblia fala mais alto do que 1000 explicações. Harã não era Canaã, era um eco de Ur, uma cidade que compartilhava o mesmo culto ao deus Lua, o mesmo sistema de crenças corrompidas que Terá conhecia desde a infância. Talvez o caminho fosse árduo, talvez o coração de Terá estivesse dividido, talvez ele tenha se cansado, ou talvez tenha se sentido atraído pelo velho conforto dos deuses familiares, incapaz de romper de vez com a herança espiritual que carregava. Em Gênesis 11:32, vem o fim abrupto. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ele morreu antes da promessa, antes de ver Canaã, antes de saber que seu filho seria chamado amigo de Deus. Ele quase chegou, mas parou no meio do caminho. E essa é uma das lições mais duras da fé. Nem todo aquele que começa a jornada termina. Nem todo aquele que sai do Egito entra na terra prometida. Nem todo coração que se move fisicamente está disposto espiritualmente. Terá representa aqueles que ouvem o chamado à distância, mas se acomodam antes do destino final. Seu corpo ficou em Harã, mas sua memória ficou como um marco. Uma vida que iniciou a transição, mas não viveu a transformação. E sua história sussurra até hoje
aos nossos ouvidos espirituais. Não basta sair de Ur, é preciso continuar até Canaã. No poderoso discurso de Estevão, registrado em Atos 7:25, uma verdade muitas vezes esquecida é trazida à tona. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Abraão não estava em Canaã quando Deus falou com ele pela primeira vez. Ele ainda estava em meio às terras pagãs da Mesopotâmia, cercado pelas sombras do passado e principalmente sob a autoridade de seu pai, Terá. E é somente depois da morte de Terá que o texto nos mostra a obediência plena de Abraão ao chamado divino. A morte de Terá não foi apenas biológica, foi simbólica. Foi o encerramento de um ciclo antigo, marcado por idolatria, tradição e estagnação espiritual. Com sua partida, as amarras se romperam e o caminho da fé foi finalmente liberado. Abraão, agora livre, pode caminhar rumo à promessa. Mas o papel de Terá não termina em sua morte. Ele ressurge silenciosamente como um nome entre muitos, em um lugar de honra, a genealogia de Jesus Cristo. Sim, aquele homem idólatra que não chegou à promessa, que parou no meio do caminho, está entre os nomes que levaram ao nascimento do Salvador do mundo. Mateus, em seu primeiro capítulo, ao apresentar a linhagem de Jesus, não omite Terá. Ele é lembrado, não por seus feitos, mas porque, mesmo imperfeito, foi parte do plano perfeito de Deus. Isso nos ensina algo profundo. Deus não precisa de um histórico impecável para cumprir seus propósitos. Mesmo um homem que viveu nas sombras do paganismo pôde carregar em seu sangue a semente da fé e da redenção. Terá não foi o herói da história, mas ele foi o elo entre o velho mundo e a nova aliança, entre a adoração às estátuas e a fé no Deus vivo. A história de Terá nos ensina algo poderoso. Você pode vir de uma família quebrada, idólatra, sem fé ou sem direção, e ainda assim ser chamado por Deus. Terá mostra que nem sempre ser o pai de alguém grande significa que você viveu à altura da promessa. Ele nos lembra que a decisão de caminhar com Deus é pessoal, mesmo que venhamos de um passado confuso. Também nos alerta: não pare no meio do caminho. Terá iniciou uma jornada. Abraão a concluiu. Deus chama, mas só os que respondem com fé veem a terra prometida. Terá não é lembrado por sua fé, mas por ser o ponto de partida. Abraão, seu filho, se tornou o pai de uma multidão, não por herança, mas por decisão. E você? Vai repetir os erros de quem veio antes? Ou vai atender ao chamado que pode mudar tudo? Deus pode ter começado algo em sua vida agora mesmo, e Ele está te convidando a não parar em Harã. Siga até Canaã. A promessa é para quem não desiste. Se essa história falou com você, deixe aqui nos comentários: eu não vou parar no meio do caminho. Isso nos ajuda a saber quem ficou até o fim, e também pode inspirar outras pessoas. Se inscreva no canal para receber mais reflexões profundas sobre a palavra de Deus. E se quiser apoiar esse projeto, considere se tornar um membro. Logo após este vídeo, deixaremos mais 2 reflexões edificantes que vão fortalecer ainda mais a sua fé. Que o Senhor te conduza até a terra da promessa.